Salve Maria. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer, em que a gente compartilha aqui algumas breves reflexões sobre o Evangelho de domingo, com a ideia de auxiliar todos aqueles que acompanham o canal, mas sobretudo auxiliar as mulheres do clube de leitura a ter um conhecimento mais profundo acerca do Evangelho, de Cristo Nosso Senhor, a crescer na vida espiritual e a ter uma aplicação prática, né, para suas circunstâncias de mãe, de esposa, de mulher, daquilo que o Evangelho da liturgia propõe a cada domingo. Né? Nós vamos seguir aqui o Evangelho de domingo segundo o rito tradicional, que é a forma como nós fazemos aqui na administração apostólica, mas mesmo se você não segue esse rito, com certeza essa reflexão sobre o Evangelho pode ser útil para você. Esse domingo de agora é o domingo que nós chamamos de Domingo do Bom Pastor, em que nos é apresentado um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João, um trecho muito famoso, muito conhecido, em que nosso Senhor fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Esse é o primeiro trecho, que nos apresenta já, de início, uma das características principais do bom pastor. Já desde o Antigo Testamento, nós vemos que Deus vai utilizando essa imagem do pastor, muitas vezes, tanto para falar de reis, como para falar de sacerdotes, como para falar do Messias que virá. O próprio Davi, que é o rei mais importante da história de Israel, aquele cujo filho seria o Messias, ele era um pastor. E Cristo é esse pastor prometido. Ele é o bom pastor. E aquele que é o diferencial do pastoreio de Cristo é o fato de que Cristo dá a sua vida pelas suas ovelhas. É bonito a gente pensar que Cristo, sendo pastor, fez-se Cordeiro de Deus. Normalmente, o pastor, por maior que seja o seu carinho, seu cuidado pelas ovelhas, ele nunca chega a fazer-se uma delas. Mas com Cristo não. Cristo se fez uma delas, Cristo se fez Cordeiro de Deus. E ele, como Cordeiro, alimenta também as ovelhas. Né? Olha que bonito. Deus não somente nos alimenta como pastor. Lembra daquele salmo muito conhecido, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, né? Isso daí é válido para nós, olhando para Cristo, não somente como Cristo pastor, mas também como Cristo Cordeiro pascal que nos alimenta na Eucaristia. Cristo, ele não foge, mas ele dá a sua vida. E nós vemos isso, nós acabamos de ver isso na Semana Santa, Cristo dando a sua vida por cada um de nós. Então, primeira característica do bom pastor, que é Cristo, é dar a vida pelas ovelhas. Depois, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. A segunda característica do pastoreio de Cristo é que ele conhece as ovelhas. A gente poderia cair na tentação de acreditar que esse amor de Cristo pelos homens é um amor assim genérico, como se Cristo amasse a humanidade, como se a humanidade fosse uma espécie de pessoa jurídica. Cristo, ele ama cada um em particular. Ele morreu por cada um de nós, por mim, por você, pelo seu vizinho, pelo seu filho, pelo seu marido, por cada um. Ele conhece cada ovelha. Somente as ovelhas dele o conhecem, mas ele conhece todas as ovelhas. E é por isso que ele sabe que tem outras ovelhas que não são deste redil, mas que ouvirão sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. A gente sabe que existem, né, todos os homens que existem são
potenciais ovelhas do redil de Cristo. Cristo quer todas as almas. Mas nem todas as almas se entregam a Cristo, nem todos os homens são batizados, nem todos os homens seguem o Evangelho, né? Nem todas as ovelhas conhecem o pastor. O pastor conhece todas as ovelhas, mas nem todas as ovelhas conhecem o pastor. Mas Cristo conhece todas, né? As que estão com ele e as que estão longe dele. E o que ele faz com as que estão longe dele? Ele vai atrás, ele busca essas ovelhas que são ovelhas perdidas. E é por isso que a terceira característica do bom pastor, né, além de dar a vida pelas ovelhas, além de conhecer cada ovelha, é o fato de que ele, né, o bom pastor, busca essas ovelhas que estão longe para trazê-las para junto de si, para trazê-las no seu redil. E nós podemos nos enxergar muitas vezes, né, nessa situação. Quantas e quantas vezes não fomos nós que, né, fizemos esse papel de ovelhas desgarradas, de ovelhas longe do Senhor, né? E aqui, né, como consequência de tudo isso, nós podemos refletir um pouco sobre a importância da vocação sacerdotal. Esse dia do Bom Pastor é sempre uma oportunidade da gente refletir sobre vocação e rezar, né, sobre a vocação. Ninguém tem um papel mais fundamental na oração pelas vocações do que as mães, né? As mães são aquelas que, antes de tudo, são ouvidas por Deus naquilo que se diz respeito às vocações, né? Então, vocês têm que rezar para que Deus envie vocações, né? Ou dentro da tua casa, ou, né, na sua família, na sua paróquia. Então, a gente precisa rezar. E como são as vocações que nós queremos? Nós queremos sacerdotes que sejam bons pastores, que tenham essas mesmas características de Cristo. Sacerdotes que vão correr atrás das ovelhas perdidas, sacerdotes que tenham um verdadeiro ardor missionário, ao mesmo tempo sacerdotes que conheçam as ovelhas, ou seja, padres que de fato estejam em contato com o povo, padres que conheçam pelo nome, padres que se preocupem e ocupem com suas ovelhas, e antes de tudo, né, padres que sejam capazes de dar a sua vida pelas ovelhas, né? Dar a vida significa se desgastar completamente no ministério, significa que se for preciso derramar o próprio sangue pela salvação das almas. Então, o convite que nós fazemos aí para o clube, né, para todos que acompanham, para todo mundo que está escutando essa reflexão vamos rezar pelas vocações, vamos rezar também por aqueles que já são pastores, né, pelos sacerdotes, para que eles sejam pastores bons pastores, né, para aqueles que já são bons pastores, que eles perseverem na sua bondade, para aqueles que são pastores medíocres, mais ou menos, que eles melhorem, se tornem sacerdotes santos, por aqueles pastores que são maus, que eles se convertam, se tornem bons pastores. E de forma especial, né, para a gente concluir, renovo o pedido, né? Vamos pedir a Deus, vamos rezar para que Deus envie novas vocações para serem os pastores de amanhã, para serem os continuadores desse bom pastoreio de Cristo nosso Senhor. Deus abençoe uma abençoada semana para todos.